motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só pode cantar, adorar, se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai me fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, o seu amor liberta. Estamos aqui no trono de louvor, tua presença me curou, assinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te Que você te deu fome neste lugar, Senhor. Tu és santo, Pai, aleluia.
pessoas e tantas coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e tantas coisas e descobri teu reino e transbordei do teu amor, sinto teu rio de vida, sinto teu rio de vida. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Começa a pegar isso, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, eu quero mergulhar no teu rio, eu quero mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, eu mergulhar no teu rio, eu mergulhar, sim. Eu quero beber de tuas águas. Feche seus olhos um pouquinho. Entenda que Deus, Ele sonhou com você, Ele preparou você, Ele projetou você para que você fosse uma fonte. O desejo do coração de Deus é que você fosse uma fonte. Ele disse que aquele que beber da água que Ele der jamais terá sede, mas que se tornará uma fonte a jogar para a vida.
Que você possa agora transbordar, deixar fluir essa fonte. Existe uma unção dentro de você, existe um poder dentro de você. Você foi ungido, cheio do Espírito Santo, para transbordar a presença de Deus na vida de outras pessoas. Deixe esse rio fluir, deixe esse rio fluir, deixe esse rio fluir. Dê liberdade ao Espírito de Deus. Sinto fluir teu rio aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Obrigado, Senhor. Aplauda e glorifica o Senhor nessa noite. Vá dando glória, dando glória, dando glória. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Que alegria te receber hoje aqui. Que tempo precioso você está aqui conosco hoje. Gente, nós vamos orar já. E antes de fazermos essa oração, eu quero destacar uma coisa que eu falei nos outros cultos. Eu disse uma coisa assim, que a gratidão é uma virtude de pessoas sábias, de pessoas que têm sabedoria, de pessoas nobres. E se tem uma coisa que eu e você precisamos ter, é gratidão para com Deus. Por tudo que Ele já fez por nós, por quem Ele é, pela bondade, pela misericórdia. Todos nós temos um antes e um depois, não é verdade? Nós somos uma pessoa e antes de conhecer a Cristo, nos tornamos outra depois que Ele entrou na nossa vida. Esse é o momento que nós vamos manifestar a nossa gratidão hoje. Nós vamos orar, consagrando os dízimos, as ofertas. Eu queria que você segurasse na sua mão uma oferta de gratidão ao Senhor nesse dia. Você que está nos visitando, fique tranquilo, esse é um tempo para os membros da nossa igreja. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos. Eles possam fluir em tudo que o Senhor tem preparado para eles, Pai. Eles possam sentir a Tua presença, possam receber o Teu cuidado, a Tua prosperidade, e que o Senhor cuide de cada um em todos os detalhes. Mas principalmente eu te peço, Pai, uma bênção de prosperidade na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer aqui na frente do altar, só cuide um pouquinho do distanciamento do seu irmão, mas fique à vontade para trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos, enquanto isso, adorando o Senhor. Aleluia. Você conhece? Adora com a gente. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode cantar? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
somente a ti, Jesus. E é nesse clima, dessa letra, desse louvor, que eu quero começar a mensagem de hoje com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo número 118. Nós acabamos de declarar aqui: te louvarei, não importa a circunstância. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Salmo 118, versículo 22, diz o seguinte: a pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra de esquina. Em algumas traduções diz: a pedra que os edificadores recusaram, né, ou rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Você pode tomar o seu lugar. Fique à vontade para dar glória, fique à vontade para falar com Deus. Você não vai me atrapalhar. Gente, uma coisa que é importante nós entendermos, que a decisão mais importante da nossa vida, na verdade, ela é quando nós escolhemos qual o caminho nós queremos trilhar, qual o caminho nós queremos seguir. E a Bíblia fala que há dois caminhos. Um caminho é largo, o caminho é espaçoso, a porta é larga, mas a Bíblia diz que esse caminho conduz à perdição. Mas a palavra fala de um outro caminho que é apertado, que é estreito, que é dificultoso até mesmo, mas é um caminho que produz a vida. E essa é a decisão mais importante, porque quando nós escolhemos o caminho que nós vamos andar, determina o nosso futuro. E a partir de que o nosso futuro é determinado, nós podemos então olhar para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para os nossos alvos. Mas nós não podemos esquecer que em todo caminho há pedras. E nós vamos encontrar no caminho estreito, por mais que nós saibamos que o final desse caminho é vida, que Cristo está lá no final nos esperando, nós precisamos entender que encontraremos pedra nesse caminho. E se eu fosse dar um título para essa palavra de hoje, eu diria que é: deixando de ser acumuladores para tornarmos construtores. Porque o que nós fazemos com as pedras determina o nosso futuro. Muitas vezes, para cada um de nós, as pedras são problemas, frustrações, decepções. Existem pedras que nós encontramos no caminho, existem pedras que jogam em nós. Mas é o que nós fazemos com essas pedras que determina o nosso futuro. Em Êxodo 31:18, nós vemos que para Moisés, as pedras foram o melhor papel que Deus encontrou para gravar os seus mandamentos. Enquanto ele só tinha pedra ao seu redor, não tinha nenhum utensílio de escrita, Deus usa a pedra para gravar aquela pedra, os mandamentos, e Moisés então recebe. Em 1 Samuel 17:49, nós vemos que para Davi, aquelas 5 pedras foram a ferramenta para derrubar o seu gigante. Davi estava indo no meio do caminho e tentou usar a armadura, tentou usar os utensílios de guerra, mas não deu certo. Mas é no meio do caminho que ele pega 5 pedrinhas, e essas pedrinhas, uma delas derruba aquele gigante. Eu já vi muitos pregadores dizerem que Davi pegou 5 pedras, porque se ele errasse uma, ele tinha 2. Se ele errasse a segunda, ele tinha a terceira. Se ele errasse a terceira, ele tinha a quarta. Se ele errasse a quarta, ele tinha a quinta. Quando na verdade Davi pegou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos. E a certeza da vitória de Davi era tão certa que ele pegou uma pedra para cada gigante. Porque se ele derrubasse um, viesse o segundo, ele derrubava o segundo, derrubava o terceiro, o quarto, o quinto. Não é as pedras, mas é o que nós fazemos com ela que determina a nossa vitória. Em Juízes capítulo 6, nós vemos Gideão pegando as pedras para reedificar um altar para Deus. O povo tinha passado por um tempo de idolatria, de paganismo, afastado o seu coração do Senhor. Mas Deus levanta um homem considerado menor da casa de seu pai, chamado Gideão.
e Deus usa ele para reconstruir um altar de adoração ao Senhor. Muitas vezes o nosso coração está longe da presença de Deus, está longe do altar de Deus, está longe de estarmos conectados com o Senhor. E é nessa hora que nós precisamos pegar essas pedras, que seriam inúmeros problemas, mas construirmos, reedificarmos ou reconstruirmos o nosso altar. O altar fala de adoração, o altar fala de sacrifício, o altar fala de conexão com Deus. É tão interessante que é necessário que nós edificamos. Em Gênesis 28:11, para Jacó, a pedra foi um travesseiro de descanso. Talvez ele poderia olhar ao seu redor e não tem nada para repousar, mas ele acha uma pedra. E foi através daquela pedra, quando ele descansa, porque Jacó estava sendo perseguido, ele estava fugido do seu pai, do seu irmão, mas ele acha uma pedra e ali ele descansa. E porque ele descansa na pedra, o Senhor revela um sonho a Jacó, que muda a história da vida de Jacó. O que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã, é que quando nós descansamos no dia da nossa adversidade, o Senhor abre uma porta, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá sonhos, projetos que nos levam a vencer. Em João capítulo 8, para aquela mulher que foi pega num ato de adultério, que deveria ter sido apedrejada até a morte, ver as pedras caindo no chão, foi o maior livramento que ela recebeu na vida dela. E Deus é perito em nos dar livramentos. Quantas vezes você estava saindo de casa, o pneu do seu carro estava furado, você atrasou mais do que deveria atrasar, você se perdeu em alguma situação, e de repente no caminho você vê um acidente. E você percebe o cuidado de Deus, porque poderia ter sido você, se você tivesse saído na hora certa. Nós precisamos entender que até as coisas negativas, até as coisas ruins, podem ser um livramento de Deus na nossa vida. O problema, meus irmãos, não está nas pedras, mas o que nós fazemos com essas pedras e o que nós deixamos que essas pedras façam dentro de nós. Não podemos esquecer que nós temos uma alma, e que essa alma sofre, e que essa alma chora, e que essa alma é machucada, é ferida muitas vezes pelas pedras do caminho. As pedras, sim, podem destruir uma pessoa, mas quando ela está na mão de quem tem uma visão de futuro, quem tem uma disposição, essas pedras são instrumento para a construção de algo maior, de algo mais poderoso. As pedras podem nos derrubar, e quantas pessoas que nós conhecemos que caem na fé, que deslizam, que caem literalmente, porque encontraram alguma pedra no caminho, e essa pedra os derrubou. Mas saiba de uma coisa, quando essa pedra está na vida de alguém que tem um coração sincero, que tem um coração quebrantado, que tem um coração arrependido, essa pedra é só mais um motivo para se erguer, para se levantar mais uma vez e dizer: eu não vou parar, eu não vou deixar o caminho, eu posso cair, porque afinal de contas o cair é do homem, mas o levantar vem do Senhor. Sim, é verdade que as pedras nos ferem, tanto as pedras que nós encontramos no caminho da vida, quanto as pedras que jogam em nós. Mas entenda uma coisa, que pedra no caminho de quem vive e entende o propósito pelo qual ele está vivendo. Ele sabe que ele pode até sofrer, ele sabe que ele pode até chorar, ele sabe que ele pode até passar por dificuldade, mas nenhum sofrimento se compara ao que Cristo passou por mim e por você na cruz, e Ele é digno de que a gente continue caminhando, continue marchando, mesmo com dor, mesmo sentindo o aperto da vida, mesmo com dificuldade, mesmo chorando, nós precisamos continuar caminhando. E aqui eu quero falar para você,
que quando nós estamos feridos e caminhando, nós entendemos que existe um amor maior, uma fonte de amor, que é o Senhor Jesus, que está nos esperando no final do caminho, de braços abertos, para nos ajudar. Se nós permitirmos que essas pedras nos derrubem, nós vamos viver uma vida medíocre, pautada em sentimentos negativos, em coisas da nossa alma. Mas quando nós entendemos que nós podemos tirar as pedras de dentro de nós e construirmos um altar para Deus e ali adorarmos o Senhor, porque Ele foi conosco no dia da adversidade, nós conseguimos entender, então, chegar num nível de maturidade, num nível de crescimento violento e poderoso, porque aí a gente entende que pedras não param ninguém. Pedras só param alguém que já queria uma desculpa para parar. Nós precisamos olhar para tudo isso e reagir de uma forma diferente. Como nós reagimos diante das coisas demonstra a nossa maturidade, demonstra o nosso crescimento, demonstra a nossa fortaleza. E saiba, queridos, de uma coisa que Deus, Ele quer gerar na sua vida e na minha vida, 3 coisas. Diga comigo: resistência, firmeza, constância. Vamos de novo: resistência. Não, fala como alguém que está vivo. Resistência, firmeza e constância. Quando essas 3 coisas estão na vida de alguém que serve o Senhor, que anda no caminho que é Cristo, ele aprende que por mais que ele é alvo de pedradas, por mais que ele encontre pedras pelo caminho da vida, ele consegue resistir. Ele está firme e ele não vai parar. Eu até brinquei no culto da manhã e da tarde que a gente, pastor, tem que desenvolver uma habilidade. E a gente precisa viver todos os dias essas 3 coisas: resistência, firmeza e constância. Porque afinal de contas, ninguém fala mal de pastor. Ninguém julga pastor, ninguém critica pastor. Ninguém vê erro em pastor. É lógico que eu estou sendo um pouquinho irônico aqui. Porque é uma pessoa, os pastores são pessoas que, assim como muitos de vocês que, a partir do momento que assumem ser cristãos, passam a ser alvos de pedradas e de muitas pessoas que criticam e que julgam sem conhecê-los. Mas a verdade é que todas essas críticas, todas essas pedradas, nós vamos pegando cada pedra e vamos construindo um muro de proteção. E vamos entendendo o nosso propósito de vida, e vamos entendendo a nossa identidade, e sabemos quem nós somos em Deus, e que o que as pessoas falam a nosso respeito não interessa, porque afinal de contas nós servimos a um Deus poderoso, e o que Ele pensa, e o que Ele fala, e o que Ele diz, é que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos isso, irmãos, nada do que pensam, nada do que dizem faz sentido, porque afinal de contas, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Então pegue essas pedras que estão machucando você, tire elas para fora nessa noite e construa um altar para Deus. Sabe que essa resistência, essa firmeza, essa constância, ela só é possível quando nós construímos a nossa casa sob a rocha. Todos aqui escolheram o caminho de Jesus, senão você não estava aqui nessa noite. Mas a questão é, mesmo que você tenha escolhido andar com Jesus, mesmo assim, não significa que a sua casa está na rocha. Existem 2 lugares, a Bíblia diz que aquele que constrói a casa na areia, vem o vento, vem a dificuldade, vai derrubar. Aquele que constrói a casa na rocha, vai permanecer firme. Então a questão não é o vento, não é dificuldade, não é o problema, não é a pedra. A questão é aonde nós construímos a nossa casa. Eu quero falar agora com você que muitas vezes nós pegamos todas essas pedras que eu citei aqui e nós usamos elas como desculpa para permanecermos no chão.
usamos elas como desculpa, quando na verdade tudo que Deus está fazendo é nos ensinando a caminhar. Ele está trabalhando na nossa vida, porque afinal de contas, se algumas pedras não estiverem no teu caminho, você não vai orar tanto quanto você ora. Se algumas pedras não estiverem no seu caminho, você não vai jejuar. Se algumas pedras não estiverem no seu caminho, talvez nem no culto você venha. Então é necessário algumas pedras para nos levantar e nos erguer e nos aproximar de Deus. Cada pedra da nossa vida nos ensina a caminhar melhor. E eu quero falar da última pedra com você, que é a pedra que foi usada para tapar o sepulcro quando Jesus morreu. Aquela pedra para muitos era o final de tudo. Talvez para aqueles que receberam apenas um milagre e não seguiam a Jesus, acabou, o profeta morreu. É o fim de tudo. Para algumas pessoas que não conheciam quem Cristo era, nem a sua mensagem, mas viram a cena da crucificação, foi mais um que morreu. Mas para os discípulos de Jesus, para aqueles que conheciam o propósito pelo qual o Mestre viveu, morreu e ressuscitou, sabiam que aquela pedra era só uma porta que nos levaria a um tempo de reconciliação com o Pai. Era só uma porta que nos ligaria novamente com Deus e nos faria viver uma vida extraordinária na terra, sabendo que mesmo com dificuldade nós andaríamos com Ele, caminharíamos com Ele e viveríamos com Ele. Afinal de contas, a gente diz porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, mas quando na verdade muitas coisas nos param. Eu quero que você aprenda com essa mensagem de hoje a identificar as pedras que estão te machucando, as pedras que te jogaram, e com muita humildade, com muita sinceridade, com um coração quebrantado, para o seu bem, tire essas pedras do seu coração. Pega a tua dor e faz um altar para Deus. Porque às vezes nós somos peritos de fazer um altar para a dor. Você já parou para pensar nisso? E a gente fica cultuando a nossa dor, e a gente fica fazendo um altar para ela e engrandecendo ela, e a gente só fala dessa dor, quando na verdade nós deveríamos tirar a dor do nosso coração, perdoar quem tem que perdoar, amar quem tem que amar, e falar: Deus, obrigado porque o Senhor fez isso em minha vida, e eu quero com esse altar aqui dizer que aonde eu for, eu vou contar o testemunho e vou dizer o quanto o Senhor me ajudou a vencer. Se nós conseguirmos fazer isso, teremos uma vida melhor, uma vida mais leve. Entenda que ninguém vai te satisfazer. Nenhuma pessoa na terra vai te satisfazer. Nenhum emprego vai te satisfazer. Nem o melhor gerente do mundo vai te satisfazer. Nem o melhor pastor do mundo vai te satisfazer. Sabe por quê? Porque só existe uma pessoa capaz de te satisfazer, e o nome dele é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo se resume em escolher o caminho e pegar cada pedra que você vai encontrar no caminho e construir um altar. Eu lembro, irmãos, que em 2019 tive a oportunidade de ir pela segunda vez a Israel, e quando nós estávamos no Egito, nós subimos o Monte Sinai, e era mais ou menos umas 11 horas da noite quando começamos a subida do Sinai. Chegamos lá às 4:30 da manhã. Foram 13 quilômetros de caminhada e de subida. Mas a verdade é que nós não enxergávamos um palmo na nossa frente. Tínhamos apenas uma lanterna. E o pastor que estava conosco, ele levou uma caixinha de som e ele botava uns louvores no celular. E nós íamos subindo, cantando, adorando, sem saber para onde nós estávamos indo. Mas nós sabíamos que estávamos subindo, porque as pernas sentiam. E eu lembro de uma canção que muito tocou, se eu não me engano, eu acho que é do Preto no Branco, que fala: os sonhos de Deus são maiores que o meu. E quando eu olhava para, escutava aquele louvor, aquilo me dava uma força para caminhar. E olha que eu sou gordinho, hipertenso,
um negócio lá, eu não sei, 3.000 e poucos quilômetros de altitude. É tenso o negócio. Mas quando aquela canção entrava, os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que não dá para imaginar, sabe? E quando eu pegava isso, eu dava aquela força. E o guia era um beduíno rapidinho. E quando ele percebia que alguém estava cansando, ele encostava, começava a conversar e vamos. E quando o irmão estava cansado, o outro abraçava e vamos junto. E a gente foi subindo sem enxergar nada. E eu louvo a Deus porque nós não enxergávamos nada. Porque se nós enxergássemos, talvez muitos teriam desistido da caminhada. O que eu aprendi com isso? Que tem coisas que Deus não vai nos mostrar. Porque Ele sabe que se você enxergar lá na frente, você vai desistir. Então é melhor que você não veja, mas caminhe, continue caminhando, continue caminhando. E uma coisa que eu aprendi também no Carmelo foi que quando Elias foi edificar um altar para pedir para Deus descer fogo dos céus, ele teve que procurar 12 pedras no monte, e essas pedras estavam espalhadas, e o lugar é imenso. Talvez ele demorou um dia, não sei quanto tempo, procurando essas pedras. Porque não era simplesmente pegar qualquer pedra e empilhá-las. Construir um altar para Deus é você conectar uma pedra na outra, e essas pedras elas têm que se encaixar perfeitamente, porque não pode haver brecha. Quando o sacrifício fosse feito, não poderia se desperdiçar nada. E os hebreus usam um termo que nós aprendemos no Novo Testamento, que o Senhor diz que nós somos pedras vivas. E o termo que eles usam é Avanim Hayot, pedras vivas. Sabe o que significa isso? Que você tem que se conectar com seu irmão. Está tão em unidade, se encaixando, sendo um com ele, a ponto de vocês juntos virarem um altar para Deus de adoração. E o Senhor transbordar através da vida de vocês. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aproveite esse tempo para tirar todas as pedras do seu coração. Aproveite esse tempo para limpar o seu coração de tudo aquilo que tem machucado e prendido você. E não use disso para parar, mas use disso para continuar a caminhada. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, que privilégio podemos estar aqui hoje, Pai, te adorando. Mas nos leva a crescer, nos leva a evoluir, nos leva a expandir. Queremos caminhar contigo. Fique à vontade para orar. Lembra das promessas que o Senhor fez para você? Quando você começou sua caminhada, as experiências que você teve com Deus. Você escolheu esse caminho, não pare, não pare. Sim, Deus. Confiamos no Senhor. Na tua presença, Deus. Entenda que esse é o processo. O Senhor quer te levar a fluir. E nesse tempo agora, eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e começasse a orar e a buscar o Senhor e começasse a tirar cada pedra de dentro de você.
Porque nesse momento agora é o momento onde nós vamos construir um altar para Deus. Então comece a limpar agora, comece a trazer a tua memória. Comece a limpar cada situação. Comece a dizer: Deus, eu rejeito isso na minha vida. Eu quero hoje construir um altar para o Senhor. Eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um canal, uma fonte. Pai, em nome de Jesus, flui nesse lugar, Senhor. Flui nesse lugar, Senhor. Tem liberdade aqui, Deus. Que a tua igreja possa te adorar em espírito e em verdade. Fique à vontade para orar, para falar em línguas, para adorar o Senhor. Esqueça quem está do teu lado, deixa fluir. Vai fazendo o teu altar, vai construindo o teu altar. Não carregue pedras, você não foi chamado por Deus para ser um acumulador, você foi chamado por Deus para ser um construtor. Então comece a construir o seu altar. Santo, 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 santo. Pai, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o Senhor. Seja engrandecido nesse lugar. Flui Espírito de Deus, flui Espírito de Deus. Pai, que cada um aqui sejam pedras vivas e que hoje todos nós juntos possamos construir um altar de adoração ao Senhor. E o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir em nosso meio. E teu Espírito Santo possa ministrar a nossa vida, nosso coração. Eu sei, Senhor, que Tu escolheu a cada um aqui com um propósito. Que dentre milhões e milhões que poderiam ter nascido, o Senhor escolheu ele, ela. Porque o Senhor tem um plano, um propósito. Eles nasceram para Te adorar, para Te servir, para caminhar com o Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Santo. Nós bendizemos o Teu nome, celebramos o Teu nome. Flui Espírito, flui Espírito. Aqueles que já são batizados no Espírito Santo, aqueles que são cheios da presença, aqueles que estão sentindo Jesus passar aí no meio da igreja, vá dando glória, vai exaltando o Senhor. Oh Jesus. Deixa fluir, deixa fluir. Esse altar já está pronto. Nós vivemos para Te adorar, Senhor, para Te adorar, Senhor. Oh, para Te adorar eu vivo. Para Te adorar eu vivo, só para Te adorar. Oh Deus, é para Te adorar que nós vivemos, para isso que existimos, para render glórias ao Teu nome, para celebrar o nome do Senhor. Oh Deus. Cadê aqueles que são salvos? Aqueles que estão no caminho e já construíram o seu altar para Deus. Para Te adorar eu vivo, só para Te adorar. Oh Jesus. Para Te adorar eu vivo, só para Te adorar. Em nome de Jesus. Eu vou contar até 3.
E você vai gritar com a maior força que você puder. Você vai dizer: eu não sou acumulador, eu sou um construtor. Amém? Eu não sou acumulador, eu sou um construtor. Prepara aí em nome de Jesus. 1, 2, 3, vai. Amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor. Aleluia. O diaconato vai passar entregando a ceia. Você que vai participar conosco, segure na sua mão para que juntos possamos participar agora desse momento ímpar, desse momento tão especial pela igreja. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um princípio maravilhoso quando nós podemos examinar a nossa própria vida. É não trazer condenação nem julgamento para nós, mas entendermos que quando nós examinamos, nós podemos ter a oportunidade de consertar, nós podemos ter a oportunidade de recomeçar, de saber que se é pecado, nós temos um Deus que nos perdoa. Se há algo contra o irmão, nós podemos liberar o perdão. Seja o que for, há um tempo de mudança, de transformação. Que o Senhor te dê força, que esse mês de maio seja um mês incrível na tua vida. Que nesse memorial de renovar a nossa aliança hoje, possamos ser fortalecidos no Senhor. Erga os céus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, em Teu nome, reunidos, e podermos participar do Teu corpo e do Teu sangue. Consagra essa pequena partícula de pão como o corpo de Cristo, que foi moído na cruz pelos nossos pecados. Também consagra, Senhor, o suco da uva como o sangue de Jesus, que foi derramado no madeiro. O Senhor disse: fazer isso em memória de mim. Hoje nós lembramos da bênção e do Teu sacrifício, Pai, que nos resgataste e nos compraste. E nos alegramos, Senhor, não na Tua morte, mas na Tua ressurreição. E nos alegramos também em saber que em breve estaremos juntos e iremos cear com o Senhor e permanecer contigo para sempre. Que todo aquele que participar receba vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Coma do corpo e beba do sangue de Cristo. Nesse momento, fique à vontade para orar, para agradecer, para buscar o Senhor. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Sim, Jesus. Falas e Tuas justiça. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pela minha vida. Oh, Jesus. Jesus, esse é o Teu sangue. Grande, grande, grande é o Senhor. Tua cruz. Obrigado, mostra Deus, tua por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Sim, Onde Deus. posso me achegar somente pelo sangue. Sim, Deus, sim, Deus. Que nos lavam do
Aplauda o Senhor nessa noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Pode se sentar, fique à vontade. Eu quero, antes de passarmos alguns avisos, eu quero chamar aqui a missionária Zenilda, aqui na frente. Hoje é um dia, além de ser a Santa Ceia, é um dia especial. Eu vou chamar o irmão Valmir também para estar aqui acompanhando a sua esposa, a pastora Andréia. A missionária Zenilda tem sido uma bênção na nossa vida, toda a sua família, mas eu vou falar hoje especificamente dela. Uma mulher guerreira, batalhadora, incansável e tem as características de um obreiro aprovado, né? A gente sempre que precisou, sempre que acionou, ela sempre esteve disponível para a obra de Deus, para estar junto conosco. E sentimos do Senhor, também tomamos a decisão de, nesse culto, consagrar ela como pastora auxiliar da igreja. Amém? Glória a Deus. Amém. Juntamente, né, temos já a pastora Laudelina como auxiliar, temos a pastora Andréia e agora a pastora Zenilda, né? Assim vai ser chamada a partir de agora. Eu queria que a senhora dobrasse seus joelhos para nós orarmos e ungirmos. Eu vou pedir que a igreja estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dessa serva do Senhor. Pai, eu te dou graça. A tua palavra diz: sede fiel no pouco e sobre o muito te acrescentarei. Pai, tua filha sempre foi fiel a ti, a tua palavra, e a essa igreja e ao nosso ministério. Senhor, mesmo muitas vezes tendo bem próximo da sua casa inúmeras opções de congregar, mas ela escolheu caminhar conosco. Pai, eu te louvo por isso. Em gratidão, Senhor, em fidelidade. Por isso eu te peço, unja. Nós ministramos a unção sobre ela hoje como pastora auxiliar dessa igreja, da 10ª EQ Templo da Família. Usa a tua filha, Pai, de uma forma ímpar, de uma forma poderosa. E que todos os teus sonhos e projetos na vida dela se cumpram. E que ela agora possa desfrutar de um novo nível de unção sobre a sua vida, Pai. Nós abençoamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Quero falar para a senhora que a gente vai errar agora um pouco, né? Acostumado a chamar de missionário, então pode ser que às vezes a gente erre, mas fica tranquilo, tá? Deus abençoe. A pastora André tem uma lembrancinha para te entregar, em nosso nome. Em nome de toda a igreja. Deus abençoe. Bem-vindo ao time. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. À vontade. Amém? Pode sentar um pouquinho? É ginástica aqui, irmão. Você viu? Quantas calorias a gente perde, sobe, levanta. Isso é legal. Vou passar alguns avisos. Dia 7 nós teremos a edição do nosso Cachorro Quente. Vai ser bênção. Que Deus possa te usar aí de uma forma poderosa para nos ajudar nesse projeto. Também, quarta-feira tem culto, às 20 horas. Que mais? O culto de mulheres. Desliga ali para nós. Dia 13 de maio, às 20 horas... tem o culto rosa aqui, né, o culto das mulheres. A vida começa quando a sua zona de conforto termina. Ixi, vai ser forte o negócio. Então, vá se preparando aí, já coloca na agenda, dia 13 de maio. As mulheres estão falando aí que estão louvando a Deus, porque esse lugar agora é maior, elas podem trazer mais gente. Eu disse para elas, espera até ter o culto de homens, para vocês verem. Vamos lotar, né, André? Vamos lotar, em nome de Jesus, pela fé. Tem que matar um boi, mas a gente chama esses homens aí. Amém? Acho que é isso. Fechou? Amém.
Irmã Daniela quer dar um aviso rapidinho. Eu quero também parabenizar todos os diáconos e diaconisas pelo dia 1º de maio, dia do diácono e da diaconisa, um dia especial, dia nacional dentro da nossa igreja, e também todos os adolescentes, também foi o dia dos adolescentes, né? Então todos os adolescentes aí tiveram dia 1º de maio, não acredito que os pais de vocês não deram presente para vocês. Mas cobra essa semana que tem. Joguei a bomba agora sai correndo. Boa noite. Ontem, dia 1º de maio, né, foi dia do trabalhador, mas também dia do diaconato da nossa igreja, né? E eu gostaria, como diretor do nosso diaconato, honrar os nossos diáconos nesse dia, né? Que a gente fez no culto anterior. E eu gostaria que os diáconos aqui presentes viessem até a frente. Amém. Como a irmã Daniela falou, tem lugar para servir no diaconato, tá, irmão? Se quiser. Na verdade, eu acho que todo o ministério, toda pessoa que quer servir em algum ministério da igreja deveria começar pelo diaconato. A gente aprende a servir, a gente aprende a estar, né? Servindo os irmãos, recebendo os irmãos. Isso é muito precioso mesmo. Também avisar que se você quer já preparar aí um presente para sua mãe, para sua esposa, agora no Dia das Mães, a Livraria Suprema aqui do lado recebeu novas Bíblias, livros, inclusive tem um kit muito abençoado ali de livros para você abençoar aí a vida da sua mãe, se ela gosta de leitura, né? Quem gosta de leitura, tem ali uns kits muito preciosos, livros abençoadíssimos. Então, dá para você conferir ali no final, é só naquela primeira porta ali, tem acesso a toda a livraria, tá bom? É isso. Nós também avisamos que talvez possa ter acontecido alguns ajustes na nossa live de hoje. Nós voltamos com a live hoje, nós estávamos ainda sem internet aqui, então voltou. A internet veio essa semana e a gente está nos ajustes ainda. Então tenha paciência, tenha calma. Acredito que nos próximos cultos a gente equalize e ajuste. Tudo foi muito novo para nós aqui, né? Tudo muito grande, então até ajustar e acertar tudo demanda um pouquinho de tempo, tá bom? Agora sim, com a panturrilha mais forte, vamos ficar de pé. Quem vai para a academia nem precisa ir amanhã, está de folga, já fez ginástica aqui na igreja hoje. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Abençoa cada um dos meus irmãos agora, Deus. Que ao voltar para sua casa, para sua família, eles sejam guardados por Ti. Eles tenham um tempo precioso com o Senhor. Pai, que essa semana seja incrível, seja uma semana de bênção, de vitórias, de milagres, de portas abertas na vida dos nossos irmãos. E que eles possam desfrutar de coisas preciosas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.